Hoje a gente vai vou conversar um pouco sobre HTTP. E basicamente vai ser um overview, mas principalmente focando a visão dele diretamente com desenvolvimento de software. Me apresentando, sou o Luiz Fernando, mas prefiro que me chamem por Ferná. E aqui tem alguns links onde eu sou mais presente. Se alguém quiser me procurar para contato, é só procurar esses caras. Eu sou desenvolvedor na Orgânica Digital, que é uma empresa de inovação digital. A gente trabalha com bastante software, mas sempre focando a inovação. Essa foto do fundo é a foto do último hackathon que a gente fez. Às vezes a gente se organiza para desenvolver projetos em um dia só. Quem quiser entrar em contato, conhecer a empresa e talvez, quando abrir uma vaga, tentar, recomendo bastante. Então, HTTP o quê? Vocês podem levantar quem trabalha com desenvolvimento web, levantar a mão. Então, vamos explicar. Ele é um protocolo que define padrões para transferência de hipertexto, links. E ele foi desenvolvido basicamente para isso, para transportar arquivos de texto. Como que ele funciona, mais ou menos? A gente sempre tem dois resources, no caso, que é o cliente e servidor. E todo ele funciona acima da conexão TCP. Então, basicamente, a gente inicia uma conexão TCP e diz para o servidor que a gente quer conectar com ele. Depois, ele nos responde e aí sim a gente pode fazer o GET e pedir qualquer recurso por servidor. Ele vai processar e nos devolver. E a gente fecha a conexão. Basicamente isso. Ele foi projetado e muito bem pensado porque a web no seu início era simples, totalmente simples. Se a gente pensar, esse foi o primeiro site feito. E ele é super simples. Você vai pensar só texto e links, nada mais que isso. Se a gente for fazer um inspect nesse site, a gente vai ver que a gente tem um request e o peso dele são só 2K, ou seja, o HTTP é perfeito. O início dele ele é perfeito para coisas simples. Então, o HTTP1, basicamente os verbos mais populares dele. É o GET, que a gente requisita um objeto no servidor e ele nos devolve. Simples. O POST, que ele escreve um objeto no servidor, e o PUT, que faz a mesma coisa. Porém, a diferença deles é que o PUT ele escreve um objeto, só que o resultado sempre vai ser o mesmo. Por exemplo, se a gente tiver uma URL criar usuário, a gente chamar ela com post, ele vai criar, se a gente chamar 20 vezes, ele vai retornar 20 usuários diferentes. Se a gente chamar um put com a mesma URL, criar usuário, só que put, ele vai retornar 20 vezes a mesma coisa. É como se fizesse uma vez só. E por último, o delete. E o HTTP1, ele tem algumas coisas interessantes, que é, por exemplo, o Keep Alive, que é uma das coisas que a gente mais usa hoje. A gente inicia uma conexão, o servidor responde, a gente pode fazer um GET, pedir outro recurso para o servidor, por exemplo, que eu estou pedindo um HTML, depois eu peço CSS, posso pedir várias coisas e fechar a conexão. Esse é um dos recursos mais usados quando tu desenvolve uma aplicação web. Outra técnica que a gente usa é usar múltiplos hosts. O que isso quer dizer? A gente pode abrir de 4 a 8 conexões por origem. Só que depende do browser. Alguns é 6, alguns são 8.
e a gente pode ir jogando com isso para conseguir mais recursos. Basicamente, é isso aqui. A gente pode ter várias conexões e algumas pessoas até conseguem, algumas aplicações, criar até 100 conexões com essa técnica, simultaneamente. E uma última visão da primeira versão, no caso a segunda, 1.1, é que ela foi exatamente feita para suprir a necessidade da web. A web nasceu descentralizada. Só que hoje a gente começou a fazer justamente o contrário. A gente tinha servidores no mundo inteiro e a gente praticamente limitou os servidores, os recursos nossos a praticamente um país que é os Estados Unidos, né? E é um país, se a gente pensar, que ele não respeita muito nada além da fronteira dele. Então, a web era descentralizada, a gente foi lá e fez tudo de novo. A gente desmanchou tudo que ela tinha feito. E o HTTP, ele é stateless, ou seja, ele foi feito para ser simples, super simples. Ele foi feito só para transportar arquivo e deu. Ele não foi feito para deixar um cara sempre logado, nem para saber quem é o usuário. Ou seja, ele é totalmente contrário do uso que a gente faz hoje dele. Então, pensando nesse aspecto, o HTTP é perfeito para a web. Então, só que essa história foi mudando ao longo do tempo. E é isso que eu vou contar. Então, em 1990 surgiu o HTML, que é aquele primeiro sitezinho lá que eu mostrei, do projeto www. Em 93 surgiu o elemento MG, para inserir imagens dentro de um documento. Em 94 surgiu o CSS, que nos permite personalizar páginas HTML. E em 95 surgiu o JavaScript, que foi criado para a gente melhorar a experiência do usuário. Se a gente pensar só nesses quatro aspectos, a gente já tem 4 requisições. Ou seja, a gente deixou de só transportar um arquivo de texto e fazer bem mais coisas que era planejado. Ou seja, a web começou a evoluir. Mas e o HTTP enquanto isso? Ele não evoluiu nesses 5 anos? Não, ele ficou exatamente da mesma forma com que ele foi criado. Então, a gente tem imagem, a gente tem CSS, a gente tem JavaScript, e ele continua funcionando da mesma forma, só transportar texto. Então, a gente tem, em 91, que é a primeira versão do HTTP, e em 99 saiu o segundo rascunho dele, que é o que a gente usa hoje. Ou seja, a gente ficou 8 anos sem nenhuma atualização, e a gente demorou 8 anos para ganhar o método verbo post do HTTP. Ou seja, é muito tempo sem atualização. E se a gente pensar, a versão 1.1 que saiu em 99 é o que a gente usa até hoje. O padrão é esse, ele não mudou, ficou muito mais tempo sem draft do que a primeira versão. Então, resumindo, o HTTP e a web eles se quebraram. Eles não é mais feito um para o outro. Tem um artigo bem interessante que eu linkei no Tables, que fala justamente sobre esses problemas que a gente tem de lidar com aplicações web. Então, mas em situações difíceis, o homem sempre evoluiu. A gente precisa de situações difíceis para evoluir, e o que a palestrante estava falando, né? A gente sempre precisa inovar. É o nosso chamado instinto de sobrevivência, né? Então, o que a gente foi criando? A gente começou a concatenar assets, que são imagens, CSS, JavaScript. A gente começou a compactar os assets. No caso, usar gzip, minificação de arquivos, entre outras técnicas. E também a gente começou a usar múltiplos hosts, que foi aquilo que eu mostrei antes. A gente usa mais hosts para conseguir um número maior de conexões. Então, basicamente,
a gente contena assets para otimização de requisições, a gente compacta assets para diminuir o tráfego e a gente usa múltiplos sources para paralisação de requisições. Ou seja, a gente teve que ir se virando na selva enquanto o mercado corria de uma forma, e o mercado e a web corria de uma forma muito mais rápida do que o HTTP. Mas o cenário foi mudando. E em 2015 a gente chega com bastante evoluções e bastante evoluções incríveis também. E a web também. Então a gente, nesse tempo, surgiu HTML5, CSS3, inúmeros frameworks de JavaScript, inúmeros frameworks de back-end. E nesse meio tempo, uma das maiores inovações para a camada de transporte foi o Speed, que é um protocolo criado pelo Google. Ele nada mais é uma camada a mais à aplicação que a gente tem. No caso, ele fica acima da camada de segurança que a gente tem. No caso, aqui eu coloquei SSL, mas hoje a gente tem outros recursos. Ou seja, ele não é um substituto do HTTP. Ele funciona... Tem até um dos gráficos que eu procurei quando eu estava desenvolvendo os slides. Ele funciona também... Tem gente que fala que ele fica do lado do HTTP, mas é dessa forma. Ou seja, ele não é um protocolo novo. E, de quebra, então, a gente tem segurança. Porque o Speed, para as browsers que não suportam, ele usa o fallback dele, no caso, é HTTPS. Segundo o Google, pode cair até mais de 40% o tempo de carregamento de uma página que usa Speed. Eles falaram que no Google mesmo, na principal ferramenta deles, no caso, no buscador, eles melhoraram em 45% a performance depois que começaram a usar o Speed. E então, depois de 16 anos, depois de passar a festa de debutantes, a gente chega ao HTTP2. E ele foi totalmente baseado no Speed. Então, todas as features que tem no Speed surgiram do HTTP2. Então, a primeira é a compressão automática. O que muda com a compressão automática no desenvolvimento? O gzip é padrão obrigatório, ou seja, a gente não tem como criar uma aplicação sem usar gzip. E os headers são binários e comprimidos. Na prática, o que a gente tem hoje é isso, que é texto. Isso é uma requisição, no caso. A gente só tem texto, no caso. E o que a gente vai ter no HTTP2 é binário. No caso aqui a gente tem o header binário e gzip, que é o conteúdo que a gente vai servir. E também a gente tem... a gente pode usar HTTPS e também não saber... A gente vai poder criptografar, no caso, as nossas requisições. Ou seja, deu para NSA, a gente vai caminhar para um caminho bem melhor. E pensando nisso, surgiu o Let's Encrypt. Quem foi na palestra de HTTPS de manhã viu isso. Ele é uma iniciativa de várias empresas como Mozilla, Google, para distribuir HTTPS de graça para qualquer aplicação de graça. Porque hoje, quando tu vai gerar um certificado, é muito caro. E como o HTTP2 precisa de HTTPS para dar fallback, a gente precisa de que toda a web tenha HTTPS. Inclusive o Chrome, tem alguns rumores que no fim do ano eles não vão mais suportar, eles vão dar um warning para o usuário que acessar uma aplicação que não tem HTTPS. Então a gente tem que achar uma solução e uma das soluções é essa. É o Let's Encrypt, ele vai ser free
no caso não vai custar nada. Automatizado, porque para te gerar um protocolo, basicamente tu vai dizer let's encrypt, gera um protocolo para mim, ele vai gerar e ele vai ser aberto também. É para sair esse ano também, não sei quando que vai sair. Então a gente tinha basicamente o que a gente tem hoje no HTTP1, que é uma requisição texto. A gente passa então a ter requisição binária. Ou seja, o protocolo HTTP ele deixou de ser feito para humanos para ser feito para máquinas. Pensando dessa forma, a gente tem a performance da web tende a crescer muito, muito mesmo. Então, outro aspecto que a gente tem, outra feature que a gente tem no HTTP2 é o multiplexing, que é uma das coisas mais legais que eu acho. O que muda? A gente pode fazer requisições para o servidor paralelamente e ele também pode nos responder paralelamente. Não vai mais ter aquela coisa de perguntar, esperar ele responder, ou esperar ele processar e assim por diante. Ou seja, a gente vai poder fazer mais de uma requisição por conexão. Basicamente, então ele vai funcionar dessa forma. A gente inicia uma conexão e já pede vai poder pedir mais de um recurso para ele e ele já vai também poder nos responder com mais de um recurso. E fecha a conexão. Então, para resumir, multiplexing é amor. Não tem outra definição para ele a não ser isso. Ou seja, lá daquela lista lá do início que a gente tinha, a gente já matou um item. A gente não vai mais precisar concatenar assets, não vai precisar mais fazer sprite, fazer um arquivão de CSS para toda uma aplicação e JavaScript também. Outra feature que também veio do Speed e foi implementada no HTTP2 é a priorização de requisições. O que muda? A gente pode priorizar os recursos que a gente quer. Ou seja, a gente pode escolher para o usuário o que ele vai ver primeiro. Como que a gente faz isso hoje, geralmente? Geralmente a gente usa assets inline. Por exemplo, a gente quer que na primeira requisição o logo já apareça na tela do usuário. A gente vai lá e coloca a imagem inline. Ou a gente quer que a cor do site seja a primeira coisa que o usuário vai ver. Daí a gente vai lá e coloca no body uma tagzinha de estilo setando o CSS. Só que a gente sabe, quem é desenvolvedor sabe, que isso não é nada escalável e é bem difícil de manter. Então esse cenário vai mudar com a priorização de requisições. Esse é um exemplo, no caso a gente faz um get. Estou fazendo um get do index. Vou fazer o get de um arquivo de JavaScript. Só que o browser a gente pode indicar que o CSS é mais importante que o JavaScript, que ele tem que carregar antes. Ou seja, ele já vai me responder antes de processar o JavaScript. E aí sim, só depois ele entrega o recurso para nós. Ou seja, nesse caso, a prioridade do CSS é maior e a gente pode ir jogando com isso. Então, com mais nesse caso, a gente checa outro item que a gente precisa lidar, que era usar múltiplos hosts. Server push. Como o nome sugere, o servidor pode enviar recursos para o cliente sem ele pedir. Ou seja, adeus gambiarra. Esse é um exemplo que a gente tem. Eu abra a conexão com o servidor e ele já vai saber que eu preciso de um JavaScript, que eu preciso de um CSS, ele já vai poder me responder sem eu precisar fazer aquela requisição. Ou seja, isso é muito bom. E com isso a gente checa outro caso, que é a compactação de assets e a diminuição de tráfego, no caso. Em vez de fazer 4 requests para montar um site super simples, como o primeiro que eu mostrei, a gente faz um só e o servidor já nos responde. E aqui eu tenho a frase de um amigo meu que trabalha comigo, que ele diz que as boas práticas que a gente desenvolve hoje,
eles são possíveis de serem futuros problemas que a gente tem. Se a gente chegar e não tem como a gente chegar hoje, eu quero usar HTTP2 e habilitar. Não posso fazer isso. Por quê que os padrões de hoje vão ser gambiarra? Sprite, por exemplo, que é aquela técnica que a gente concatena todas as imagens em uma só. Só que a gente não precisa fazer mais isso. A gente tem um custo para o browser e montar a nossa interface. A concatenação de arquivos também, a gente não vai mais precisar colocar tudo num JavaScript só e servir esse de domínios diferentes. A gente também não vai precisar mais fazer isso. Então, a gente risca os 3 itens. E só frisando que esse último item eu marquei em vermelho porque o HTTP2 ele preza uma analogia que todos os ovos dele estejam na mesma cesta. Todos os recursos têm que estar no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente tem um servidor que tem aplicação, outro servidor que tem as imagens, outro que tem vídeos. Não, dessa forma, a gente tem que mudar isso. Todos os recursos deles tem que ser no mesmo servidor, porque senão a gente vai estar abrindo outra conexão, indo em outro cara, e a gente vai possivelmente perder performance. Mas o mundo, apesar desses problemas, ele vai ser melhor. Só que eu não tenho certeza disso. Por que eu falo isso? Por exemplo, os nossos servidores eles vão ser mais exigidos. Ao mesmo tempo que a gente tinha um servidor só para entregar imagem, um servidor só para entregar vídeo, um servidor só com a requisição, agora o servidor vai ter que fazer tudo. Ele vai ter que entregar todos os recursos, ele vai ter que manipular a aplicação, ou seja, pode ser que seja um problema. Ou o custo fique maior também. Outra coisa que pode ser que seja um problema, mas a gente já construiu alternativas, é a parte do HTTPS. Que a gente precisa dele, é obrigatório, não tem como tu levantar uma aplicação com HTTP2 sem ter HTTPS. Então isso pode ser também um problema. E hoje, como que está se a gente quiser usar o HTTP hoje? No IE, ele funciona a partir da versão 11, que é a última no caso. No Chrome, ele funciona desde a versão 43. Nas antigas, você tem que habilitar uma flag. No Firefox, desde a versão 39. No Opera, desde a 30. E no Safari, desde a 9. Ou seja, o suporte ainda não é grande. Se a gente for ver no Can I Use, ele vai dizer que 48% dos browsers mundialmente hoje suportam o HTTP2. Ou seja, não é só sair usando, que a gente tem que cuidar bastante. Depende de cada caso, né? De cada aplicação, se tu vai servir a web pública que qualquer usuário vai poder acessar, ou se, enfim. E no back-end, tu pode habilitar alguns módulos no Apache e também no Nginx. São alguns módulos experimentais, mas tu já pode brincar com isso, no caso. Assim como o Speed. Também o Jet e o Net, para o Java, ele já tem também a implementação do HTTP2. E os servidores HTTP2 também tem bastante implementação para Node.js, Ruby, Go. E, enfim, tu pode brincar e testar o HTTP com todas essas situações. E, bem antes do que eu esperava, totalmente, esse era o último slide. Obrigado. Alguma pergunta? Oi. Tu falou antes que o Speed do Google ele tem um mecanismo de fallback para HTTPS, né? Sim.
Esse HTTP2 ele tem também fallback para HTTPS e HTTP, caso o browser não suporte? Sim, é a mesma ideia. Tu precisa ideia. ter, porque daí tu vai estar entregando código encriptado, ou binário no caso, né? Tu não vai estar entregando texto pro cara. Sim. Então aí, nesse meio tempo, tu pode usar o HTTPS para suportar browsers antigos. Obrigado. Obrigado. Tem uma. Oi. O HTTP2, então, os headers deles vão passar a ser binários, né? Sim. A informação que está contida nesse binário são os mesmos headers que existiam no HTTP? Ou isso é organizado diferente? Sim, ele é o mesmo header. Só que a diferença é que tu não vai precisar, no caso, quando a gente trabalha com HTTP 1.1, no caso, toda vez que tu faz uma requisição, tu manda o header pro cara. Se for o mesmo usuário, a mesma requisição, o mesmo recurso, vai mandar o header para ele. A diferença é que no HTTP2 tu manda o header uma vez só e tu só vai enviar de novo quando o recurso mudar ou o usuário mudar, enfim. Mas é a mesma coisa. Tu falou ali o negócio de o cliente faz uma requisição, o servidor manda o HTML, o CSS, JS. E como é que fica hoje que tem hoje aquela questão do cache no browser? Eu já sei que eu tenho JS atualizado, nem vou pedir. Esse até eu não coloquei esse ponto, mas esse é um caso que pode ser problemático. Por quê? Justamente porque tu tem que ver como é que tu vai lidar com o cache se o seu servidor vai poder mandar toda hora. Ou seja, tu vai ter um trabalho no front-end, mas também o server vai ter que saber quem que ele deve cachear, né? Então, justamente, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Acho que é isso. Obrigado.